Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do podcast Logística Fora da Caixa. Hoje temos o prazer de receber uma pessoa aqui que é um dos precursores da história da logística no nosso país. É um cara que vai ensinar muito, vai contar umas histórias bem bacanas dessa trajetória curta, né? A logística ela é nova em questão de idade, de profissionalização, e a gente tem muito para aprender hoje, certo, Tailan? É isso aí, Helder. Mais um convidado de peso, mais um convidado que vai trazer muitas histórias bacanas, a experiência. Então, acho que vai ser bacana o aprendizado. Então, para você que está aí do outro lado da tela, que quer saber como construir uma carreira promissora, uma carreira de tempo numa empresa de sucesso, senta, pega a pipoca, bota num volume bacana aí na sua casa ou dentro do carro, que lá vem uma história muito legal, certo? Antes, a gente precisa dar os recados. Quais são os recados? Que você tem que compartilhar, que você tem que se inscrever, que você tem que comentar, né? Não tem que comentar, né? Mas é ideal você fazer isso. Por quê? Porque você faz chegar esse conteúdo a mais pessoas. E esse conteúdo chegando a mais pessoas, daqui a pouco pode inspirar essas pessoas. Uma passagem, uma história, daqui a pouco o seu nome é falado aqui, é comentado no seu nome. Então é bacana as pessoas saberem também, né? Então, hoje a gente está nas redes sociais, estamos no Spotify, quem está vindo do trabalho, quem está indo, normalmente está indo para casa, quiser ouvir uma boa conversa, é o Spotify do Logística Fora da Caixa. Também YouTube, né, tradicional, e os outras redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook. Então, esse é o recado inicial. Então, Helder, apresenta o nosso convidado, que temos a honra de recebê-lo hoje aqui com nós. Nosso convidado de hoje é o Miguel Anzolin, gerente nacional de logística na Seara Alimentos. Miguel, eu tive a oportunidade de conhecer em 2015, quando fui convidado para trabalhar na Seara. É para mim uma referência de profissional, de pessoa, né? Dentro daquilo que a gente sempre fala, das pessoas que tiveram mentores, né? O Miguel, por um período, foi uma dessas pessoas na minha vida. Agradeço, Miguel, tu ter aceitado o convite. Deu trabalho, né? Deu trabalho, só aceitou ali. Eu mandava várias vezes, Só né? visualizava. Eu visualizava e não falava nada. Aí, de tanta insistência, um dia ele falou: eu vou. Eu falei: beleza, vai, mas marcava, não acontecia. Aí, o dia que publicou a entrevista do Altemir, tocou minha notificação ali. Que dia podemos marcar? A minha. Miguel, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pela confiança de vir conversar com a gente, né? Seja bem-vindo. Agradeço aí a tua presença. Espero que a gente possa bater um bom papo aqui hoje. E você possa continuar nos ensinando. De Tailan, é um prazer estar com vocês, né? E é uma honra poder participar do Logística Fora da Caixa. Miguel, a gente, né, é de praxe, que as pessoas já até estão enjoadas de ouvir essa parte inicial. Quem é o Miguel Anzolin? Miguel Ângelo Anzolin, nascido na cidade de Xanxerê, criado na cidade de Joaçaba, casado com a Tânia Gapski Anzolin, tem 3 filhos, Vinícius, Marina e Pedro. Os 2 primeiros formados em medicina e o mais novo com 14 anos, que tenho certeza que vai também, né, ter um futuro promissor. E os 3 os 3 são já meu orgulho, né? É muita felicidade como pai poder ter dado os filhos que me deu. Tu tá hoje morando em São Paulo, certo? Isso. Quanto tempo já em São Paulo? Vou completar 10 anos em São Paulo. 10 anos em São Paulo. Como pessoa, né? Te conheço da relação de trabalho, depois fornecedor, né? Uma certa amizade. A gente às vezes não pode considerar o outro como amigo, porque você não faz parte da rotina da vida, mas eu sempre tive a porta aberta por onde eu passei, a comunicação ela sempre existiu, isso eu acho que é legal. Mas como que o Miguel chegou até aqui, né? Esses 10 anos de São Paulo, 10 anos de Seara, né?
Como que o Miguel se tornou esse profissional? Por onde tu começou, Miguel? Eu comecei com... O meu primeiro emprego foi com 16 anos. Eu fui o que na época se chamava contínuo nos cargos hierárquicos do banco. Eu trabalhei no Banco do Estado de Santa Catarina, como office boy, né? A minha tarefa mais importante era carimbar cheque naquele Já momento. trabalhei com cheque também. E buscar o lanche para os demais funcionários do banco. Não podia deixar o pessoal passar fome. Não, às 4 da tarde, se faltasse o lanche, eu recebia críticas. Tu carimbava os cheques lá com o motivo 21, 22, já eram os motivos por código? Como que era? Não, era um carimbinho padrão, Carimbo tudo igual. E com 16 anos eu interrompi o meu primeiro emprego, e fui convidado orientado por um amigo meu, por um pai de um amigo meu, para poder focar a minha energia, né, e fazer um cursinho e tentar passar no vestibular. E aí eu fui para Florianópolis, né, morar numa república com mais pessoas. Bastante pessoas, eram 7 pessoas. Sim. E graças a Deus, todas elas do bem, que me ajudaram muito. E eu consegui já, no primeiro ano, concluir o cursinho e passar já em seguida. Entrei no curso de Engenharia Mecânica, concluí o meu curso de Engenharia Mecânica em 1991, certo? 91. Em 1990, que era o último ano de engenharia da Universidade Federal de Santa Catarina, quando eu estudei, no currículo era prestar estágio numa empresa, então eu ficava 6 meses como estagiário numa empresa. Eu sou de Joaçaba, procurei escolher as empresas mais próximas de Joaçaba, e próximo de Joaçaba tinham 2 empresas naquela época. Ainda tinham várias, mas 2 que me interessaram. Né? Uma ficava na cidade de Concórdia, à esquerda, que era a Sadia, e outra ficava na cidade de Videira, à direita, que era a Perdigão. Mandei currículo para as 2 e fui chamado para a Sadia algumas horas antes do que a Perdigão. No mesmo dia, deu casualidade, ser no mesmo dia, foi até engraçado. E aí comecei minha carreira na Sadia, como engenheiro, como estagiário, né? Aceitaram meu estágio. Né, e meu início de carreira foi, né, concluí o estágio e logo em seguida dei continuidade, fui contratado e comecei, né, participando de projetos voltados para refrigeração, na parte térmica, refrigeração e calor, vapor, né, cozimento de isso na fábrica. Na fábrica, né, projetos fabris, né, voltados a cozimento de produto, a conservação e refrigeração de produtos. Trabalhei mais ou menos uns 3 anos como engenheiro de projeto e fui promovido a supervisor de manutenção, no próximo tempo, da fábrica de presunto, onde fiquei por ali mais ou menos mais uns 2 anos. Após esses anos eu consegui ser... não foi bem uma promoção, eu andei... lateralmente como supervisor também, mas já abrangendo uma quantidade, uma área maior, né, um número de fábricas maior, não somente da fábrica de presunto. Trabalhei, né, como supervisor de produção mais uns 2 anos nessa área, e aí teve um ponto importante, decisivo, que, né, fez uma mudança bem importante na minha vida, que eu fui escolhido para uma entrevista com o diretor de logística, o primeiro diretor de logística Sadia, porque isso ocorreu no ano de 1997, eu lembro até hoje. Até 1997 a logística da Sadia estava integrada à área comercial, certo? E havia, na época, um movimento que não era o exclusivo da Sadia, era um movimento que estava ocorrendo em todo o país, onde a área de logística estava se desvinculando da área comercial e passando a ter vida própria. Então, a Sadia
estava participando desse movimento, né, que ocorreu no Brasil todo, escolheu o primeiro diretor de logística, né, e o nome dessa pessoa é Elvio Flores, e eu fui convidado fui indicado para participar de uma entrevista com o Elvio Flores, que ia me entrevistar e supostamente, se gostasse, me selecionar para ingressar na área de logística, na área de manutenção, né, e projeto da área de logística. Eu lembro até hoje que eu saí da minha área de trabalho, né, fui para me dirigir à sala de diretoria, né, bastante ansioso, né. Pensou que ia ser desligado ali? Ó? Fiquei aguardando, né. Não sabia direito mesmo qual era o propósito do convite, e ele me convidou para ir para fazer parte da equipe dele, mas como premissa eu teria que mudar para a cidade de São Paulo. E aquilo para mim foi uma decisão muito importante, né? Acostumado com a vida no interior, com a vida tranquila no interior, mudar para a cidade de São Paulo naquele momento me pareceu um desafio muito grande, né? Eu fiquei em dúvida, né? E fiquei em dúvida também, por poucos minutos, porque também Eu ia perguntar, né? não deu muito tempo para ficar em dúvida. Mas eu lembro que eu usei até hoje que eu usei uma frase assim, eu falei mas seu Elvio, né? Mas seu Elvio. Tem certeza que é uma boa mudar para São Paulo, né? Muita poluição, né? Muito assalto, uma cidade perigosa, né? O senhor acha que realmente é uma boa? Daí ele respondeu: ó, meu filho, se fosse bom morar em Concórdia, né, todo mundo estaria aqui. E não em São Paulo. Não em São Paulo. Então, como todo mundo está lá, provavelmente deve ser melhor do que aqui. Ele brincou comigo, né? E eu acabei aceitando, né? Consultei a minha esposa e acabei aceitando. Profissionalmente, a família entendeu que era melhor vir. E em 97 eu vim pela primeira vez morar em São Paulo. Pela primeira vez eu andei de avião. Eu já estava com quase 30 anos. E assumi a missão de implantar o padrão, né, o sistema de manutenção que já vinha funcionando bem na fábrica, baseado da metodologia do PDCA, da qualidade total, no centro de distribuição de logística da Sadia, que na época eram quase 20, e também assumi a área de projeto voltado às questões de logística, né? Transporte e armazém de refrigeração, que eu já tinha uma certa experiência na fábrica. E dali foi uma virada muito importante, porque me abriu assim uma visão, né, me mostrou quanto eu estava recluso, né, trabalhando e focado dentro da fábrica, numa cidade pequena, e, né, quanto era maior né, as possibilidades né, que eu teria, né, que eu tive mudando de área, né, uma visão do todo muito maior, né, eu passei a estar integrado à área comercial, né, voltado mais perto do cliente, né, e isso foi uma mudança da água para o vinho que acabou me proporcionando uma evolução muito grande. Só fazendo um parênteses, né? A gente ouve muito se falar da escola de logística da Sadia, né? Que a Sadia foi uma escola. E você comentando aí, 20 CDs tu veio ali para cuidar da manutenção. Então já existia uma estrutura de logística, o que não existia era uma diretoria separada. Isso tudo estava embaixo do guarda-chuva comercial. E o comercial, claro que, né, por natureza, totalmente voltado ao cliente e à venda, certo? E acabava, né, mesmo que não fosse a intenção, tratando, né, as questões logísticas como uma questão secundária, certo? Sim. Não era o foco. E eu acho que a criação da diretoria foi justamente para poder ter esse foco e trabalhar a questão de produtividade, trabalhar a questão de nível de serviço, né?
não se media, né? E quem não media não gerenciava, não se tinha indicadores, né? Ou se tinha indicadores, mas eram bem pobres, eu acho que naquela Rasos, época, né? caso daquela época. Tanto que quando a gente começou, coisas muito básicas, assim, que hoje parecem muito básicas, não eram na época, né? Nós tínhamos fábricas que carregavam um caminhão com esteira caixa a caixa, que demoravam 2, 3, 4 horas para carregar. Não tinha plataforma niveladora nas docas, as docas não tinham tamanho adequado, as câmaras frias não tinham estrutura de armazenagem, era ainda no tempo de gaiola, então a movimentação era perigosa e era lenta. Certo. Legal. Não tinha foco em produtividade naquela época. E a criação da diretoria da logística, né, foi muito acertada nesse sentido, de trabalhar a questão de melhorar a produtividade do processo e, com isso, atender o cliente, né, com um nível de serviço melhor. Desse período aí, E aí tu falou da escola, desculpa, sim, né? E eu acho que a escola vem daí, a escola vem de pegar uma estrutura muito rústica, assim, né? Uma estrutura muito pouco produtiva e começar do zero, né? profissionalizar. E isso foi acabando gerando um aprendizado de muitas pessoas que começaram comigo, né? Muitos colegas que participaram desse Isso. início, que foi gerando o tal da escola que você... Quem são esses colegas que estavam lá nessa época, que hoje estão aí nas pontas das grandes empresas? Ah, vários. Eu posso citar, né? Eu tenho até receio de citar alguns e esquecer outros. Então me perdoe aqueles que eu esqueci. Mas eu lembro do Altemir. Eu e o Altemir entramos na Sadia na época praticamente juntos, né? Começamos a estudar inglês juntos. É, eu tive também a felicidade naquela época, eu estava em Concórdia, de poder lecionar no período da noite. Então, eu lembrei de alguns colegas que hoje estão aí na direção de empresas importantes, né, como o Iclacir, que está na IP, o Schumacher, que é diretor de logística da Friboi, Tiveram que aula contigo? foram meus alunos de Tu foi matemática. professor deles. Foram meus alunos de matemática. E, inclusive, eles falam que não sabem fazer conta, não conseguem acertar o frete até hoje por esse motivo. Mas eu tenho certeza que eu dei o meu melhor, né? Porque eles me deram bastante Os trabalho. alunos que eram difíceis. Lá no professor eram os Os alunos. alunos que era difícil. E quem mais é dessa geração Então, aí? o Altemir, o Iclacir, que eu citei, o Schumacher, que eu citei, o próprio... um pouco mais tarde veio o Artifon, o Lisberto, que foi o nosso primeiro chefe, né? O chefe de todo mundo. O seu Elvio Flores, que foi o nosso principal líder, o primeiro líder e um líder muito importante. Eu acho que, assim, quando tu fala assim, um dos precursores da logística, esse nome tem que ser citado, Elvio Flores. Ele, além de ter uma inteligência acima da média, tinha um humor também muito bom e era um excelente contador de história e como um bom contador de história, um excelente treinador. Então, eu acho que né, abaixo dele veio logo em seguida da Lisberto, Darlan, que foram, né, os precursores precursores não, foram os que deram continuidade ao trabalho do seu Elvio. Sim. Certo? E muitos daquela época, né? Eu vou esquecer de alguns, mas os principais, os que começaram foram esses. O Ezio, o Fávero também foi um dos pessoas importantes. Né? Então, são vários. Enquanto eu espero dentro Vai se lembrando. Dentro da trajetória da vai se nossa lembrando. conversa aqui, lembrar de muito mais. E aí tu veio aí para a área de manutenção dos CDs e como é que foi a trajetória a partir daí? Aí a gente implantou o sistema de manutenção, né? O sistema de manutenção em torno dos CDs, padronizou todos os processos, certo? E começou a trabalhar forte na questão de projetos, certo? Projetos voltados à gestão da cadeia de frio, que era muito precária na época.
Uma coisa que mudou também e que estava acontecendo no mesmo período era o processo de terceirização, né? A gente entrou na época com frota própria, motorista própria, oficina própria, e a gente, todas, a maioria das empresas estavam terceirizando a frota na época, nós também terceirizamos. Então, um desafio para contratar caminhões adequados, caminhões que tivessem os melhores equipamentos, para garantir com isso a melhor qualidade do produto, poder ter um monitoramento melhor, né, uma resposta melhor da cadeia de frio para poder entregar na época que a gente chamava de produto fresquinho, certo? Desse período aí, né, assim como hoje a maioria dos gestores, diretores, presidentes de empresas vieram dessa época, muitos transportadores grandes hoje nasceram nessa época, né? Dessa primarização da terceirização do processo. E se tu for ver, não a maioria, mas boa parte deles, dos transportadores de carga refrigerada, falando de carreta, é do sul lá, da região de Concórdia, região de Joaçaba, região de Chapecó, toda aquela região, Xanxerê, Xaxim. Interior do Rio Grande do Sul. Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Interior de Santa Catarina e interior do Paraná são os principais transportadores da cadeia de frio. Olha o impacto que uma empresa pode causar. Porque é que nem ele falou, eu olhava para a esquerda, era Sadia, eu olhava para a direita, era Perdigão. Exatamente. E daqui a pouco as duas se juntam e tudo nasce ali próximo, e aí vai embora. Se espalha, né? E aí, continuando. Transportadores como Tombini, como Toso, como Cato, esse pessoal todo começou... Dessa época. Praticamente, não do zero, né? Os caras já tinham uma história antes, mas, assim, com certeza a história deles foi alavancada com a criação da área de logística, certo? Sim. Com esse processo de terceirização, né, da distribuição urbana, todos foram beneficiados com a logística dando mais foco no processo. Sim. E aí a sequência da carreira, como que de fato começou essa parte de projetos que entrou direto na logística mesmo? Porque até então tu estava na área, mas estava na manutenção ainda. Estava na manutenção, porque assim, o processo de padronização da manutenção ele ocorreu de forma rápida, assim, né? E os resultados vieram de forma rápida também, então logo assim, dando sequência, o foco maior foi trabalhar todos os projetos possíveis para melhorar a produtividade do processo, para diminuir o tempo de carregamento, para diminuir o manuseio de caixa, para chegar mais rápido no cliente, chegar com o produto com uma temperatura melhor, trabalhar a questão de produtividade da entrega, né? Aí nós começamos coisas simples que não tinham, que foi criado prateleiras móveis, divisórias, né? vários testes para poder chegar na temperatura adequada que a gente precisava para cada ambiente, testes que deram certo, testes que não deram certo, né? Padrões que a gente tentou implantar e não conseguiu, mas isso foi uma evolução, foi uma construção para chegar exatamente naquilo que tu falou, como é hoje. Eu acho que o que tem hoje aí partiu quase que do zero daquela época. Sim. Certo? Tudo era novidade, né? Me chama atenção, eu já perguntei isso pro Altemir, já perguntei pro Giarola, a gente já conversou, sou apaixonado por temperatura, né? Essa cadeia de frio. Conta para mim um pouquinho como que foi esse início desse processo de medição, de aferição ali da temperatura, porque eu sei que ele nasceu de experimentos, né? A gente até ouviu o Altemir falar que participou disso, ele citou o nome da... Juliana Anitta. Juliana Anitta? Juliana Anitta. Como que foi esse processo de criação desse parâmetro 70%, que é uma regra utilizada até hoje? Eu lembro que, na época, a gente já vinha tentando fazer testes solo, né, dentro da nossa área de engenharia, de projeto, mas deu a casualidade de um aluno de mestrado da Universidade da Unicamp, que estava trabalhando sobre cadeia de frio, né, solicitar para
poder fazer a tese dele de mestrado usando a Sadia como case. E a gente agregou, então, essa pessoa à nossa área e trabalhou o processo com de forma um pouco mais científica, certo? E aí que a gente, né, conseguiu trabalhar a questão de medição entre quanto o produto em si perdia de temperatura, certo? Durante o processo da entrega, onde as portas dos veículos eram abertas quase que 30 vezes. Então, cada vez que tu abre a porta do veículo, né, você perde um pouco daquela massa de ar frio que você gerou. Então, em relação, qual era a comparativa? Chegamos a poder comparar a perda de temperatura do produto com a perda de temperatura do ar do veículo. Então, até que temperatura poderia se perder durante a viagem, né? Para que o produto não passasse a temperatura do produto não subisse acima de -12, que a lei determina no mercado interno que seja entregue. Então, se nós andássemos com o veículo 70% do tempo abaixo de 0 graus, certo? O nosso produto não ia ultrapassar a temperatura necessária. Mas isso foi feito com medições, com sensores, né? Legal. E acabou virando até uma tese de mestrado lá na Unicamp. Quando tu não bate a temperatura hoje, você se arrepende de ter chegado a essa conclusão de 70%. A meta... E aí foi chegando à conclusão que nós não ia conseguir bater a temperatura se nós não botássemos uma divisória no caminhão, porque cada vez que tu abria a porta, você perdia quase que toda a massa de ar que foi gerada. Foi chegado à conclusão que se o caminhão não saísse com um bolsão de frio já no início da viagem, né, não largasse a viagem com -12, -14, -18, né, você não ia conseguir chegar no final da viagem com ele a 0 graus, ia passar dos 0 graus e isso ia aí, então prejudicar o produto. Né? E através desses experimentos a gente estabeleceu essa meta de que, né, no mínimo 80% do tempo a viagem tem que ficar abaixo do 0 grau. Show. E aí a gente criou divisórias, porque sem a divisória não era possível, certo? Passou a controlar a questão de abertura de porta, né? As cortinas. Cortinas. Eu falo assim, eu estou falando da minha vivência dentro da empresa que eu trabalhei. Sim. Né? Eu acredito que isso também estava ocorrendo em paralelo lá na Kibon, na coisa, cada um tem suas características, né? Sim, características bem diferentes. E cada um, né, leva em conta a sua necessidade em relação ao produto que carrega também. Sim, exato. E em relação nos bastidores, tu comentou uma história, até tu comentou, acho que da Kibon, prateleira, divisória, isso também teve testes ou já veio de alguém? Isso foi consequência foi necessidade para poder atingir e manter a temperatura dentro do caminhão suficiente para não comprometer o produto. Não comprometer a temperatura exigida pelo Ministério da Agricultura do produto. Em 2015, eu encontrei um caminhão lá em Montenegro, era o time do Fábio Flack, que era flexível. As divisórias se moviam e as prateleiras também recolhiam. Então era um carro que poderia carregar, era um carro híbrido, carregava pallet, batido, prateleira. Eu achei muito legal aquele modelo, mas por que ele não durou? Ele não durou porque nossos operadores, motoristas e ajudantes corrosivos não eram, como é que é? Não tinham tanta habilidade. Eram poucos habilidosos para manusear o material que acabava rompendo com facilidade, né? E depois de muita exaustão e tentativa de trabalhar com prateleira móvel e com divisória móvel, né, a gente acabou fixando a divisória no meio e transformando a prateleira fixa para tentar evitar o número de quebras, reduzir o número de quebras que estava ocorrendo. E mesmo assim ainda quebram alguma, né? E como que continua aí a história na Sadia? Então, depois desse período em que eu e meus colegas citados aqui contribuíam para melhorar
as questões de projeto, né, para melhorar as questões de processo, né, implementando melhoria de projeto, melhorias importantes na época, eu tomei a decisão e solicitei para o meu diretor que eu criei uma oportunidade dentro da área operacional de logística, dentro da logística mesmo, né? E naquele tempo eu tive a oportunidade de, no período de férias, poder fazer um curso de inglês nos Estados Unidos. Fui lá para estudar e consegui pela Sadia um mês a mais até para poder visitar vários armazéns e transportadoras e fabricantes de baú, de equipamento de frio, né, lá nos Estados Unidos. Fiquei de janeiro a final de fevereiro. Quando voltei para o Brasil, depois de 60 dias, na primeira semana que eu cheguei, eu recebi a notícia que eu ia assumir uma gerência na área de logística, mas só que essa função não era no Brasil, era na Argentina, era em Buenos Aires. Então, eu dei início a minha carreira de logística, certo? Mas tu fez inglês e daí tu foi trabalhar em espanhol? Fui trabalhar em espanhol. E aí, né, como é que é? Deus me ajudou porque eu sou filho de uma mãe espanhola, certo? Né? Já tenho. Que nasceu na Espanha, então eu já vinha com a habilidade de interpretar, né, quando ela me chamava. Sua mãe chamava, tua mãe falava em espanhol? Quando ela ia me xingar e quando ela quando ela queria que eu viesse mais rápido para casa, Espanhol. Era espanhol, certo? E então eu já tinha assim, uma certa facilidade, eu acho que, né, intrínseca, e aceitei o desafio e dei início à minha carreira de gestor de logística, né, na Argentina. Quanto tempo ficou lá? Eu fiquei lá mais ou menos uns 3 anos. 3 anos. E quando tu chegou lá, tu teve que montar ou já tinha alguma coisa? Quando eu cheguei lá, a Sadia tinha já um armazém importante lá. Trabalhava com frota própria ainda lá também, que nós também terceirizamos. Equipe própria. E estava implantando um modelo de vendas que tem no Brasil, que era vendedor atendendo direto ao cliente. Porque quando a gente chegou lá, toda a venda era feita através de distribuidores. Então, nós vendíamos para os distribuidores, que por sua vez revendiam para os clientes. Então, nós estávamos mudando o processo, eliminando o distribuidor, né, dentro da cadeia e implantando venda direta através dos vendedores próprios. E a fábrica saía do Brasil? Tudo fabricado no Brasil. Tudo fabricado no Brasil. Né, exportação no Brasil ou importação na Argentina. Lá não tinha produção, então? Não tinha produção. Aí eu tive, né, também a oportunidade de fazer um curso de comércio exterior lá, uma pós-graduação de comércio exterior lá, né, já em função de estar trabalhando com importação do produto, que também me ajudou bastante lá, contribuir. E quando tu veio embora de lá? Mas a minha experiência lá, olhando para o passado, hoje eu chego à conclusão que eu não estava preparado para assumir aquela função, certo? Muitas coisas que eu não fiz, certo? Por não ter experiência suficiente para fazer, por ser meu primeiro cargo de logística, né? Eu percebi depois, né, de alguns anos, onde eu fui adquirindo mais conhecimento do processo. Então foi uma trajetória bem sucedida na Argentina, mas poderia ser muito melhor. A que você atribui essa escolha de ter ido para lá sem a experiência necessária para o ramo? Assumir esse desafio? Isso. Porque era uma oportunidade de carreira internacional, porque os benefícios também eram importantes, aprendizagem de uma nova língua, conhecer uma nova cultura, proporcionar a meus filhos também, né, uma experiência bacana, né? Na época eram crianças, tinham 7, 8, 9 anos,
mas eles iam aprender uma segunda língua. Tinham várias coisas que me atraíram para ir para lá, né? E o desafio de começar começar minha carreira logística, né? E dentro de um lugar que eu não conhecia. Então isso me chamou, né? Foi bem atrativo, né? Por isso que eu aceitei. E quando tu voltou pro Brasil? Eu fiquei 3 anos lá. Que ano era isso, Miguel? Era O quanto voltou? entre 99, não, entre 2000 e 2003, por aí, mais ou menos. E aí voltou pro Brasil e foi trabalhar onde? Aí, nesse período aí, a economia da Argentina começou a entrar em colapso. A Sadia tomou a decisão de não fazer venda, né, não distribuir o produto direto do armazém, né, dela fazer somente venda direta com pagamento antecipado, porque o risco de não receber era alto. Ela suspendeu as operações logísticas dentro da Argentina e acabou repatriando, né, uma boa parte do pessoal. E eu fui convidado para assumir a gestão da logística de distribuição, né, do Last Mile da Regional Sul. Qual cidade? Morando em Porto Alegre. Porto Alegre. Com base em Porto Alegre. E aí de fato tu ingressou no universo que tu vive hoje, né? De fato eu ingressei no universo que eu vivo hoje, né? Na época ainda não tinha quase nenhuma tecnologia, né? A gestão era feita na base do telefone, né? E nós estávamos, né, recém-automatizando os processos ali, né? E aí, nesse período da Regional Sul aí, tu ficou só em Porto Alegre ou... Não, eu mudei 3 vezes. A Regional mudou um período para Chapecó, certo? Onde tive o prazer de conhecer 2 pessoas importantes da minha vida. Uma foi a Jacira. A Jacira Santos? Jacira Santos, que hoje é gerente de projetos lá na convidei ela para um bate-papo aqui, se podia ajudar nós a convencer ela. Né? Vou ajudar. É uma pessoa o qual eu tenho muito carinho e bastante diferenciada, né? Positivamente falando, certo? E quem que é o outro? E mais o meu amigo Clóvis Mello. Clóvis. Isso. Gremista, velho. Pode! Pode, isso. E a Jacira veio, trabalhava no RH e foi convidada para ser minha assistente direta, né, trabalhar com questão de gestão, indicadores. E o Clóvis trabalhava na operação da fábrica mesmo, né, e veio convidado para ser conferente, né, de armazém. Tu vê que 2 pessoas que, né, tiveram uma carreira bem sucedida, hoje são gerentes das empresas que trabalham, pessoas que tiveram uma carreira de sucesso. Mas aí eles começaram contigo em Chapecó e ficaram... E aí a operação ficou em Chapecó uns 2 anos só, né? Nós tínhamos um problema grande de infraestrutura, né? Eu brinco até hoje que a gente operava de uma maneira, né, com bastante desafios, vamos dizer assim, porque o armazém não tinha a estrutura necessária, não tinha o número de posições pique que precisava ter, né? A dificuldade de separar o produto era muito grande, o índice de pique aéreo era muito alto, né? E era bem difícil de operar, certo? Mas... E eu brigo até hoje com o Clóvis que ele não sabia. Então, como ele não conhecia nada, ele tinha vindo da fábrica, aquilo para ele era o normal. Certo? Ele não sabia que podia ser melhor, né? Por isso não reclamava. Não conhecia o outro ambiente. Não conhecia. E aí, quando nós mudamos a regional para Curitiba, dentro do armazém adequado, né, com todas as posições necessárias para poder operar de armazenagem, equipamentos adequados, foi aí que ele percebeu o quanto estava sendo enganado. O quanto ele estava sendo, não digo enganado, mas o quanto era mais fácil o processo do que ele estava operando lá em Chapecó. O Clóvis eu convidei ele também já. Vamos ver se a gente consegue encaixar uma agenda. E aí ficou em Curitiba, como que foi dali? Aí eu fiquei como Regional Sul em Curitiba
até o ano de 2008, quando teve a junção, a integração entre Sadia e Perdigão, a criação da BRF. E com a criação da BRF surgiu uma necessidade de aumento de infraestrutura, porque nem os produtos da Sadia cabiam nos armazéns da Perdigão e nem os produtos da Perdigão cabiam nos armazéns da Sadia. Então, gerou a necessidade de vender desses armazéns, desfazer desses armazéns e começar do zero a construção de armazéns que pudessem abarcar as duas marcas, né? Suportar as duas marcas. E nesse momento me convidaram para voltar para a área de engenharia, daí já era CX, né? Centro de Inovação e Excelência, e eu assumi a responsabilidade, né, dentro do CX pelo pilar infraestrutura, né, responsável por gerar essa infraestrutura que a BRF precisava. Aí montei uma equipe de engenheiros e técnicos, né, lá em Curitiba, e demos início então ao projeto, que durou de 2008 a mais ou menos 2011, por aí, 2012. Aí tu me contou, acho, esses dias, que vocês construíram alguns CDs, né? Construímos o CD do Rio de Janeiro, né? Construímos o CD de Salvador, ampliamos o CD de Imbu e Jundiaí, né? Automatizamos alguns processos. Foi uma época bem bacana. De bastante glórias, porque o negócio rende frutos hoje, né? E qual que é a dificuldade ou os desafios de construir CD? É uma dúvida que me tem. É o desafio de uma obra, de uma obra grande, e acho que esse é o maior desafio de quem trabalha com o projeto, é ter a disciplina de executar a risca o cronograma, certo? Então tentar não desviar ao máximo, né, do que foi previsto, e manter a qualidade do que está planejado, do que está sendo construído, né? E aí, quando acabou esse projeto, tu continuou no CX? Quando acabou esse projeto, eu permaneci mais um tempo no CX Não, quando acabou esse projeto, eu fui convidado para assumir a operação no CD de Salvador, onde eu fiquei mais um ano e meio, não, mais ou menos. E logo em seguida, eu voltei para o Sul e assumi novamente a logística de distribuição da Regional Sul. Em Curitiba? Em Curitiba. Em Curitiba. E ali ficou até quando? Ali fiquei até 2014, foi quando eu saí da BRF, e iniciei no mesmo ano na Seara. Fui convidado pelo Fábio Artifon, que é meu diretor hoje, e há 10 anos estamos juntos nessa batalha, nessa luta de implantar a logística. Tem uma parte legal que a gente entrevistou o Jair, e ele comenta que você foi o cara que assinou o distrato dele na BRF com o equipamento da Cronos, e você que assinou o contrato na Seara. Não, quem assinou o contrato da Seara foi o Altemir. Sim, mas tu que validou, né? Tu que validou, depois eu validei e dei continuidade. Porque foi daí que começa a nossa história, né? Eu lembro que quando eu vim para São Paulo uma vez, a gente foi lá para Araxá. Até nós estávamos contando essa história hoje do sono, né? Eu lembro que eu trabalhava na Vale Cargas, lá em Minas, e eu comprei a briga, né? Na época desse equipamento do Cronos, eu fui entender o que era, entender sobre temperatura, o que eram as metas, e a Vale Cargas foi a última transportadora a estar com o equipamento da Cronos, telemetria, nessa época. E eu fiz funcionar, a gente criou uma relação ali, eu com o Jair criamos uma relação de amizade, e aí um dia ele me convidou, estava de férias, e me convidou para ir para Araxá. Na época a gente conheceu o governador hoje, né, o Zema, era o dono da Zema Petróleo lá, e
E aí no caminho a gente conversou muito sobre. Eu falei, cara, eu gosto do que eu faço lá, mas eu sinto que dá para fazer mais, né? É aquela ideia de ser no interior, era o meu primeiro emprego já estava acho que 4 anos na área de logística ali. E aí ele falou, cara, eu tô começando um projeto, né? Já tinha, eu acho que já rodava na Vigor, né? Já tinha rodava na rodando Vigor, a em distribuição São na Paulo. Vigor. E aí falou que a gente começou um projeto na Seara, tá perdendo muito equipamento, não tá rodando, não sei o que, acho que pode ter uma oportunidade. Eu falei, eu topo ir para São Paulo. E aí ele passou um tempo depois dessa viagem, ele falou assim, olha, tem uma oportunidade em São Paulo, pode ser na Ravex, pode ser na Seara. Eu falei, o que seria melhor? Eu falei, seria melhor que fosse na Seara. E aí foi quando a gente veio, eu lembro que a Joyce, eu não sei se ela ainda ela ainda tá na Seara. Eu acho que não. Não, né? Eu lembro que ela ligou, falou assim, você já fez entrevista com o Miguel, né? Eu falei assim, já, eu nem sabia quem era o Miguel. E aí aconteceu de entrar, eu lembro que eu cheguei o primeiro dia com o meu notebookzinho particular, sentei numa mesinha assim do lado e ele sentadinho na ponta, na gôndola. Pega isso aí, já lista tal coisa, não sei o que, você que vai cuidar do Ravex. Mas nem sabia o que era, não tinha senha, não tinha nada e já começou o negócio apavorado. E aí que começou a saga, né? E aí aconteceram muitas coisas. Mas essa tua transição da BRF para Seara, quando tu recebeu esse convite, o que te fez pensar e mudar de ideia? Foram quantos anos de BRF, de Sadia e BRF? 20 e poucos anos aí? 23 anos. 23? 23 anos de Sadia e uns 23 anos total, né? Sendo os últimos 4, 5 anos de BRF. Né? Tipo, olhando as tuas mudanças, dá para perceber que tu sempre aceitava um desafio. Né? Sim, mas nesse caso não foi, né? Nesse caso eu fui convidado a sair da BRF. Né? Tu saiu da BRF. Mas, né, graças a Deus, quase que uma semana depois eu já estava entrando na Seara. Fui convidado pelo Fábio, assim, eu e o Fabiano Marques, certo, que trabalhavam lá na BRF, saímos mais ou menos juntos e fomos convidados a ingressar na Seara. Convidado pelo Fábio Artifon. Que estava na época começando a logística, a estruturar, né, quase do zero, estava criando o time e estava trazendo várias pessoas e a maioria delas, né, conhecidos dele da Sadia, né? Sim. E como que foi esse início, né? Perto daquilo que você vive hoje, toda essa construção. Esse início já foi assim um pouco mais fácil, acho que para todo mundo que chegou na Seara, né? Porque a Seara era uma empresa pequena na época, né? Uma marca que tinha passado por várias transições, uma marca que não vinha, não tinha evoluído, né? Dentro do mercado como deveria evoluir. Tinha passado por Cargill, por Bung, Marfrig, Marfrig, e quando a JBS tomou a decisão de adquirir a empresa, né? E assim convidou o Tomazoni para ser o presidente da marca, o CEO da marca, e aí desencadeou então um projeto grande, robusto, certo? Onde o Tomazoni começou a trazer gente, trouxe o Fábio consequentemente trouxe, né, a equipe dele, mas nessa época, né, a gente já veio com bastante bagagem, já tinha 23 anos de história, todo mundo que veio... Todo mundo cascudo todo já. Todo mundo que veio tinha mais ou menos o mesmo tempo de história, um pouco mais, um pouco menos, mas já veio, né, já bem preparado, todo mundo cascudo, já tinha tido muitas experiências positivas, né, e alguma negativa, muito mais positiva do que negativa. Então a gente já veio com um plano bem estruturado do que tinha que fazer, sabia o que tinha que fazer, sabia como fazer,
E aí que entrou a iniciou nosso relacionamento, porque foi optado por dar oportunidade para 2 empresas pequenas, né? A gente analisou, foi analisado o cenário, nós podíamos escolher uma empresa grande com um produto pronto, né, no que se referia, eu estou falando aqui me referindo ao WMS, ao TMS, que eram as 2 ferramentas que não tinha na época, ou tinham, mas eram bem precárias, né, na seara, né, funcionava com bastante lacunas, né, e aí que deu, né, iniciou o relacionamento com a Ravex e no TMS e com a Inove no WMS, empresas, né, que estavam surgindo, que estavam se formando, mas que todos nós conhecíamos, né, os proprietários e conhecíamos a história dos proprietários, demos a oportunidade para construir essas ferramentas para nós, que foram construídas de forma customizada, e a gente, claro, já com a bagagem que tinha, conseguiu contribuir, né, de uma maneira importante, né, com o produto final, e estamos aí até hoje. Né? Eu me lembro que eu cheguei... E a gente conseguiu implantar, assim, né? Sim. Todos os padrões que a gente já conhecia do processo, né? Eu lembro que eu cheguei e a missão era para, né, fazer aquilo funcionar. E eu cheguei já coletando 55 mil reais de teclado perdido. Eu lembro dessa, que daí foi feita uma transição, era a Seara quem pagava a conta, né? E aí foi feita uma transição pro transportador. Mas para mim foi um momento assim, muito bacana, porque eu ouvia... eu era um operador logístico da BRF. Sim. E eu fiz parte desse processo de junção da marca ali, né? Transportava Sadia, então, e do nada começou a transportar Perdigão, LG, Cotoxê, Batavo, aquele monte de coisa, daí em caminhões separados, do nada isso junta. E aí quando eu vim eu ouvi os nomes, né? Eu ouvi o seu nome, eu ouvi o nome do Dalzotto, eu ouvi o nome do Simoni, o Mauro Gonzalez, porque todos esses casos eram... Você tinha que responder em perdas, responder em processo, em frete, qualquer coisa. O Dalzotto, o Mauro, exatamente. Esse pessoal já é da segunda geração. Da segunda geração. Aí, quando eu subi para São Paulo... Que hoje já não estou tão novo, mas era novo. Quando eu subi para São Paulo, que eu sentei um dia na baia, do nada, do lado desses nomes, para mim foi muito legal, porque daí o meu nome se tornou uma referência em um assunto. De um pilar. De um pilar. Daí esse pilar surgiu do nada. Chega um dia uma tropa chegando de mochila, o Alexandre, o Marcos, a Paula, o Garcia, aquela turma chegando de viagem, gente que eu nem conhecia, né? Juntaram numa reunião, entrou todo mundo na sala, a partir de agora o pilar distribuição é contigo. Daí eu falei, tá, mas eu vou cuidar do Ravex. daí vem, cara, que aventura. Já estava implantando o PEL, né? Isso, Prêmio era o PEL. de excelência, né? E aí, que aventura que foi isso, porque para mim tudo foi novidade. E aí, eu acho legal que, eu acho que casou a experiência que eu tinha lá de viver a vida do transportador, de já conhecer como manuseava a tecnologia, de fazer aquilo acontecer, exatamente. E aí, quando a gente começa a falar essa linguagem, escrever os materiais, levar o treinamento, eu vi que deu muito certo. Eu acho que do padrão. Eu falo por Jair que por um período está escrito até hoje dentro dos processos da Seara que aquilo faz parte do processo. Ele não era... Né, porque tem muito lugar que você vai que a ferramenta não dá certo, porque ela não é praticada, ela foi adquirida e não é vivenciada. Ali está escrito dentro do processo que aquilo é obrigatório e aquilo foi padronizado Brasil afora, né? E deu certo. E né? deu certo. Deu certo, foi sucesso. Que evoluiu. Eu acho que o programa, o PEL é um programa que foi implantado em várias empresas. Hoje eu tive a oportunidade de visitar uma delas, visitar meu amigo Iclacir, meu amigo Dalzotto, que tu comentou aí. O Alexandre também tá lá. O Feroldi, o Alexandre. Tu viu o Alexandre lá? Vi o Alexandre, dei um abraço nele. Outro que
precisa ser convidado Ele para não vir para cá. topa, ele não topa, ele foi o primeiro que eu convidei. Ele foi o primeiro que eu convidei, o primeiro não. Eu quase desisti no primeiro convite, tu acredita? Porque ele foi o primeiro que eu convidei e ele falou, não, eu não gosto de falar, não sei o quê. E aí eu falei, não é possível, o primeiro, o cara que eu sei que mais fala, não topou falar, os outros não vão topar, né? Mas eles vão vir por tempo. Mas vem, vai vir. Tem alguma aí, Tailan? Não, e na sequência, né? Como que você entra na Seara, começa a implantar o CX, o PEL. O PEL, o Programa de Excelência. Então, eu estava falando que eu tive a oportunidade de visitar uma empresa que também tem o PEL muito bem implantado hoje, né? Onde eu tive contato com essas pessoas. E o PEL, naquela época, é um programa de sucesso, né? Um programa que trouxe, que de fato traz resultados práticos, né? Deixa todo mundo nivelado num nível de conhecimento bom, certo? E foi um case de sucesso, né? Na BRF, quando eu era o operador, fui terceiro lugar no prêmio nacional, nível nacional. Era legal o lance da premiação, todo o incentivo, né? Miguel, dentro, né, toda essa tua trajetória, óbvio que tu tá há 10 anos na Seara, tem muita coisa que aconteceu, a ferramenta evoluiu muito ali, a gente participou de um monte de projeto junto. Dentro de toda essa tua vivência na logística, né, nos desafios de implementar e implantar projetos e toda essa evolução de construção, qual que é a sua visão em relação a essas inovações tecnológicas, né? Você é o cara que começou lá antigamente sem a doca adequada, né? Carregando na esteira caixa a caixa, para chegar hoje com tudo automatizado, tudo bonitinho. Então você acompanhou, você é parte, como se diz, né? Tem uma visão do que era pré-histórico e do que é moderno. Qual que é a sua visão em relação a essa inovação, né? Tudo que está vindo por aí, inteligência artificial, robô, não sei o quê. Você acha que tudo isso se encaixa nas atividades que tu executa hoje? Todo esse esforço, né? Toda essa tecnologia, ela tem que estar canalizada, né? Para poder melhorar o nível do serviço do cliente, gerar valor agregado para o cliente, né? E esse valor, ele precisa ser percebido. Então, assim, nós não podemos cair na armadilha de transformar a tecnologia num fim em si própria, né? Os indicadores num fim em si mesmo. Então, a gente tem que cuidar, porque quando você começa a usar a tecnologia de forma equivocada, né? Tu pode, né, gastar uma energia muito grande e não atingir o resultado que tu precisa. Mas, certo, né? A chegada da tecnologia, né, com certeza, né, tá trazendo assim benefícios importantes, né, que faz com que a cadeia, né, de suprimentos fique cada vez mais alinhada, cada vez mais robusta, né, que a gente consiga atender o cliente a nível de detalhes que antigamente não se conseguia. Então, o fato de ter informação online, certo? O fato de poder usar essa informação para eliminar as rupturas que existiam na cadeia de suprimento, e poder fazer com que o cliente perceba que o nível de atendimento está melhorando, certo? Com certeza é um negócio fantástico que veio para ficar, certo? E sim, né, são algumas coisas que aconteceram no mundo que são muito importantes, né? Que acabaram sendo marcos de grandes viradas. Eu acho que a televisão foi uma delas, né? Quando a gente começou a trabalhar, nem internet tinha, certo? Não tinha, na minha época, estava começando a ter computadores, depois veio os computadores, depois veio a internet, né? Depois veio o telefone celular, e cada vez a quantidade de informação foi aumentando. A quantidade de acesso à informação foi aumentando. E a gente passou a usufruir, né, e usar essa informação em prol de um atendimento melhor, mais rápido, mais preciso, né? E com certeza o cliente, né, tá percebendo. Então, para quem começou lá atrás, que você
não sabia exatamente nem onde o caminhão estava, nem quantas entregas ele tinha feito, e nem se a temperatura do caminhão estava adequada ou não. Né? Comparando com a atualidade que a gente sabe, tem na mão todas as informações que estão acontecendo, logo em seguida do telefone veio o WhatsApp, que acabou acelerando mais o processo ainda. Né? Cara, o WhatsApp, ele foi lançado ali em 2011, 12 no Brasil, eu acho, mais ou menos nessa época. O WhatsApp é um marco também na história. Ele é um marco, porque assim, o Jair sempre conta essa história. Porque às vezes o WhatsApp, antes a comunicação era e-mail. Né? Daí o e-mail, não vou responder agora, vou responder daqui 2 horas, porque daí tu dá um tempo de raciocinar. O WhatsApp não, o WhatsApp tu olha assim, não, mas o Miguel tá online, ele leu a minha mensagem e não me respondeu. Mas onde já se viu? Então tu se obriga. Tu gera uma expectativa. Tu gera uma expectativa muito doida, né? Do mesmo jeito que tu gera expectativa, tu gera a ansiedade do outro lado do porquê que não vê a resposta. Ou tá online. Veja que antigamente o caminhão saía lá, vamos dar um exemplo, lá do Rio Grande do Sul, né? De uma fábrica nossa lá no Rio Grande do Sul. Ia entregar lá no Maranhão, certo? Tu passava dias telefonando pro motorista, né? E tu acreditava no que ele falava, não é? E antes de telefonar pro motorista, tem época que nem telefone tinha, né? Porque era telefone público, fixo, né? Público, né? Ele parava no orelhão, ó, tô aqui passando. E hoje não, hoje, né, o pessoal, né, tem informação na mão, a área comercial exige cada vez mais, né, o follow-up da carga, já assume compromisso com o cliente, já dizendo o dia e hora que vai entregar, certo? Todo mundo acompanha online, então se tu recebe uma mensagem no WhatsApp, 5 minutos depois tu não respondeu, o sistema já está estressado. Já está estressado. Mas claro que isso aí são ferramentas que estão vindo para o bem, né? Então a gente consegue hoje, com certeza, ter uma visão clara de ruptura do processo e onde atuar de forma mais eficaz para que a cadeia fique cada vez mais alinhada, né? Hoje tu tá desempenhando qual papel ali? Na primária, né? Como que é? Quais os desafios de trabalhar na primária? Qual os objetivos desse setor? Eu comecei minha carreira na distribuição, né, na parte do Last Mile. Agora estou participando do projeto e nos últimos anos eu assumi a gestão da logística de longo percurso, né, que é a primária, os suprimentos, né, da logística e a torre de controle, né, o monitoramento. Cada área tem, cada processo tem seus desafios, e eu acho que da primária não é menor, né, que os outros, ao contrário. Eu, quando trabalhava na distribuição e enxergava a primária de longe, o processo parecia mais simples, né? Mas ele não é tão simples quanto eu imaginava que era. Ele tem, tem os mesmos desafios que tem na distribuição, certo? Então, é desafiador, é uma parte importante do processo, né? Você é responsável por garantir o abastecimento de todos os CDs, garantir o abastecimento da matéria-prima para as fábricas, né? Não pode deixar nenhuma fábrica parar por falta de matéria-prima. Isso num país grande, né? E garantir a venda direta de ponta a ponta, né? Nós atendemos 2.000 e poucas entregas por mês de venda direta, certo? Caraca. Fazer o cliente, fazer o veículo chegar, monitorar o veículo para que ele chegue na fábrica no dia certo, para que ele fature, tenha o menor tempo de parte possível, certo? Para aumentar a produtividade da nossa frota, fazer com que ele chegue no cliente no compromisso agendado com o cliente no dia e na hora certa, né? Com essas distâncias nesse país continental é um desafio muito grande. Fazer com que o produto que tenha validade curta saia lá do norte do Paraná, né, recém-fabricado às 19 horas e 6 horas da manhã esteja aqui no cliente, né, para poder ser entregue nas lojas do cliente no mesmo dia, produto de pouquíssima validade que tem que chegar rápido na ponta, trabalhar essa questão de ruptura de armazém, toda essa tecnologia que a gente tem, toda essa informação que a gente tem a nosso favor, certo? Bem usada, bem canalizada, com certeza alavancou os processos logísticos enormemente. Qual que é a principal diferença da primária para a distribuição no seu ponto de vista, principalmente no que se trata de relacionamento, né? A gente estava conversando nos bastidores aqui com
o outro entrevistado, e você comentou, né, sobre o motorista da distribuição tá em casa todos os dias. O motorista do longo percurso, às vezes tu vai ver ele uma vez no mês e não tem relacionamento nenhum com a mesa de contratação. Você trabalhou nas duas áreas, né? Plantou sistemas nas duas áreas. Qual que é a tua visão sobre essas diferenças? Eu acho que é isso que tu falou, né? O contato diário proporciona a você a facilidade de você treinar, né, aquela equipe, aquele indivíduo várias vezes durante, né, dentro do mesmo mês, né? Tu reforçar os processos e os padrões, né, todos os dias. E a primária, como você tem um contato muito menor, né? São viagens de longo percurso, são parceiros que você não tem contato diário. A dificuldade está em implantar os padrões e fazer com que o pessoal cumpra, né? Sendo que esse pessoal não tem um vínculo tão próximo quanto tem o motorista da distribuição. Esse eu acho que é o maior desafio. Nós estamos implantando aí o canhoto digital, né, no último ano, que é uma ferramenta importante, né, uma ferramenta revolucionária que vai ajudar aí a reduzir a questão do fluxo de pagamento, né, fluxo de caixa do transportador, melhorar o fluxo de caixa do transportador, e foi muito mais simples de implantar na distribuição. Teve seus desafios, claro, porque não era um processo inovador. E tu muda, né? Tu tem o cliente junto, né? E tu tem o cliente. E no longo percurso é um processo mais difícil de implantar, justamente porque até nós conseguir o motorista, né, engajar o motorista no projeto, né, vai mais tempo. Certo. E tem uma questão da idade também, né? Acho que a média de idade do carreteiro é um pouco maior do que o cara da distribuição. O motorista do curto percurso, aqui o motorista da secundária, ele é um cara mais jovem, é um cara mais, né, adaptado às novas tecnologias. Sim. E a gente tem uma parcela de motorista na frota de longo percurso com uma idade um pouco maior, que já tem uma dificuldade um pouquinho. Mas isso aí é uma coisa que todos eles têm capacidade de aprender, né, e vão se adaptando. A tecnologia vai chegando, ela vai se impondo, né? E o ser humano vai dando seus pulos para poder acompanhar, né? Ô, Miguel, para não ficar fora do processo. 23 anos de Sadia, 10 anos de Seara. Qual foi o projeto que, dizer assim, que vem na tua cabeça, Miguel? Qual foi o projeto que tu lembra, que tu tem orgulho de falar que tu participou do início, meio e fim e deu o resultado? Eu acho que lá atrás, aquilo que eu falei, o projeto de implantação da gestão, da cadeia de frio lá atrás, foi um projeto importante. Mas, assim, um projeto que eu vou guardar com mais carinho foi o último que nós fizemos agora, né? Que é o nosso TMS, nessa TMS do longo percurso aí, onde eu posso dizer que contribuí, né, de forma decisiva, porque participei do início ao fim, né, e coloquei toda a energia para que desse certo. E também porque eu sei que é um projeto inovador, né, nenhum operador embarcador, né, o operador logístico que eu conheça tem essa ferramenta, essa plataforma integrada que nós criamos para a gestão da logística do longo percurso. Na parte de distribuição, na parte de last mile aí, né, existem muitos, né, softwares de mercado que bons e que estão aí rodando de forma integrada, né, que geram um retorno de qualidade. Mas no longo percurso não existia, certo? O longo percurso sempre operou com a visão de gestão de risco. E todas as ferramentas foram criadas, né, voltadas para o risco. Não para a logística. Não para a logística. Então, esse último produto que a gente criou aí, né, integrando, né, as ferramentas de gestão de risco, né, trazendo as ferramentas de gestão de risco para dentro da logística,
integradas aos dados da área comercial. Botando comercial no jogo. Dados da área comercial, onde você tem na mesma plataforma, certo? O produto que está sendo carregado, o valor do produto que está sendo carregado, Deslocamento do veículo. A gestão do veículo, a temperatura do veículo, a locação da carga. A contratação. O cliente que acompanha. Daquele produto, a agenda do cliente, certo? Tudo numa plataforma só, né? Onde tu pode acompanhar e dar uma resposta para a área comercial rápida, né? E precisa, certo? Com certeza é um projeto que eu vou levar, né? O Ravex Longo Percurso aí pro meu currículo. Vai ser mais um que nós participamos junto, né? Porque eu lembro que eu virei 3 noites acordado para poder desenhar a ideia, o conceito, e eu sabia que ia ser difícil convencer o Miguel de mudar alguma coisa, porque tudo era uma visão de grid, estilo Excel da vida, porque era assim que aí o time trabalhava, e eu Mas consegui... era isso que eu não queria, desculpa, eu lembro que eu falava, né, nós precisamos fazer uma plataforma, né, similar o painel do aeroporto. Aí eu... Não, esses grids e Excel que você não enxerga nada. Nessa época eu estava trabalhando com o Bitrix, né? A gente fazia a gestão das atividades lá. E eu falei, cara, eu vou meter um Kanban nesse negócio. Eu passei 3 noites escrevendo aquilo, porque eu trabalhava de dia e à noite eu ia escrever. E o Jair me cobrando, né? De ter o desenho pronto, eu fui lá e meti um Kanbanzão, estruturei o negócio. Eu lembro que eu desmembrei as planilhas e eu peguei mais de 215, 220 campos de informação que o pessoal preenchia na mão. É óbvio, tinham algumas coisas automatizadas e aquilo não fazia sentido, porque tinha 4 abas repetindo as mesmas informações. Eu juntei tudo isso, agrupei o que se repetia ou não, e aí eu fui lá e desenhei o Kanban da alocação das cargas, das fases, e aí fui apresentar. E eu sabia que o Miguel queria diferente, mas ele era um cara teimoso na visão, que não queria, né? E de cara ele aceitou. Tá bom. Daí eu lembro que o time, quando a gente fez o MVP ali, que levava a ideia, o time uns gostava, outros não gostava e tal, mas isso foi bem emblemático para mim. Mas eu comprei porque era bom. Sim, mas isso foi bem emblemático para mim, porque eu lembro que foi para mim também, eu estava tendo a oportunidade de escrever algo do zero, que quando a gente pegou o da distribuição, já existia lá e a gente foi melhorando, mas eu consegui também, a visão que tem hoje, até hoje, foi de um dia que a gente discutiu, eu falei, cara, mas a gente precisa entender que a operação, ela precisa tomar a decisão em cima de informações associadas àquilo que ela está monitorando. Mas o cara não monitora 20 carros de uma vez, não monitora, ele tem 20 carros, 30 carros ali na gestão dele, mas ele atua um por vez. Se ele atua um por vez, então eu tenho o carro aqui e tudo que está em volta pertence a esse carro. Daí a gente mudou o grid, foram 30 dias treinando o Brasil todo, quando virou aquela quantidade de gente desesperada, sumiu minha visão, sumiu não sei o quê, virou. Um dia funcionando, a gente falou, vamos voltar. Não, pelo amor de Deus. Assim como foi o projeto do PEL lá de botar 2 TVs e o cara não sabia a primeira vez, essas novidades, né? Mas esse projeto longo, ele foi emblemático porque foi ele que me fez sair da Ravex. Eu tinha a pressão tua como cliente, cobrando a entrega. Cadê o produto? Eu tinha a pressão... Uma qualidade alta. Exato, eu tinha a pressão do Jair, que prometeu uma data, e vocês discutiam comercialmente, e ele queria faturar, e eu tinha a pressão do Carlos, que não tinha o time suficiente para fazer e cobrava isso. Para atender a data que eu já tinha prometido. Exatamente. E eu no meio daí teve uma época assim que o Carlos subiu, né? A gente veio para uma reunião em São Paulo, o Carlos falou assim,
como que tu aguenta ficar no meio do Miguel e do Jair? Eu falei assim, agora tem o C também. Pois é, mas eu acessei muito pouco depois, né? Mas eu vi que mais de 90% do desenho que tá lá é aquilo que a gente idealizou lá 2 anos atrás, 3 anos? 3 anos, né? Porque faz 3 anos. E a gente tomou muito cuidado para que não gerasse nem informação de menos, nem demais. Nem demais, porque informação demais também é ruim. Atrapalha, a gente não, né, reforço que eu falei aqui, o muito indicador, né, não é produtivo. Tu não pode deixar que o indicador seja um fim em si mesmo, porque senão o cara não sabe nem para que ele serve. Para que ele serve, para que tu tá lendo aquilo. Então, o indicador e indicador de menos também não pode ter, porque senão tu não ter a visão e o resultado que tu precisa. Tomamos esse cuidado para que fosse um projeto bem montado, bem robusto, mas que fosse simples, né? Funcional para poder operar, para que o operador conseguisse operar de maneira, né, rápida e simples, que ele fosse amigável para o operador. E hoje tem um envolvimento do transportador ali na atuação? Então, a gente envolveu o transportador, criou a plataforma para o transportador, cada fábrica tem o seu... Todos enxergam. Todos enxergam. Então, imagina, a fábrica consegue saber quando que vai chegar o produto saindo do Rio Grande do Sul, por exemplo, lá no... E a outra sabe quando vai chegar o caminhão. Nós temos na Seara 56 fábricas, né, se não estou enganado. E cada fábrica consegue enxergar o veículo vazio chegando, né? Programação que ela tem para atender. Quantos quilômetros faltam para chegar, já sabe que aquele veículo é para atender a determinado cliente, já sabe se aquele cliente é um cliente agendado ou não, consegue priorizar o embarque e preparar o produto com antecedência, né, para poder agilizar o processo de diminuir o tempo de parte da fábrica, né? Saindo da fábrica, a gente já sabe que, né, dia e hora que o caminhão vai chegar no destino final. Se você for uma carga de transferência, tu consegue linkar com a necessidade do estoque do determinado do CD lá de Aquiraz, de Fortaleza. Então tu já consegue enxergar o produto que está subindo e se esse produto vai atender ou não, né, vai evitar ou não a ruptura do estoque e consequentemente a ruptura na gôndola do cliente. E eu acho que a cereja do bolo aí a ferramenta, né? Eu acho que a cereja do bolo aí é o vendedor acompanhar tudo isso, né? E o vendedor tem a possibilidade de acompanhar no aplicativo. No aplicativo de enxergar tudo o que está acontecendo, de poder dizer para o cliente com precisão quando é que vai ter a chegada do produto. Eu tenho uma pergunta que não está no script, né? Mas eu acho que a tua visão hoje lidando com essa questão do transportador, a falta de caminhões, né? Você pega um final de ano, todas essas marcas concorrentes ou até de segmentos diferentes, mas dentro do refrigerado, o transportador que atende você atende a marca X, a marca Y. Na tua visão, por que você acha que falta tanto caminhão, sendo que é uma oportunidade de negócio? E por que tanta empresa de transporte quebra? Eu acho que hoje tem muita empresa de transporte que quebra por falta de gestão, por não acompanhar a evolução, né, do tecnológica que está ocorrendo e também a evolução na questão de gestão mesmo, né, de acompanhamento, poder gerenciar os indicadores de fato, ter os indicadores mínimos necessários para poder ter uma tomada de decisão mais assertiva. Acho que esse é um dos motivos que as transportadoras quebram. Outro problema que nós temos, na minha visão, é que assim, o insumo, né, o produto caminhão, baú e equipamento de refrigeração teve uma alta de preço considerável, né, e o frete, o preço do produto não acompanhou, né, o suficiente para poder pagar essa subida de investimento. Então acaba que começa a faltar caminhão porque você tem o teu frete tem que ser compatível com a tua rentabilidade, né? Com o ganho que o teu produto dá. Então, como no nosso caso a gente trabalha com commodity, produto de baixo valor agregado ou de médio valor agregado, né? Nosso frete tem que representar um percentual desse custo adequado a um nível de mercado, né? Sim. E aí, com essa subida agora de
de veículo e insumos, o transportador vai ter mais dificuldade de renovar a frota, vai ter mais dificuldade de acompanhar, né, a necessidade que o mercado tem de mais caminhões, certo? E aí a gente acaba, com isso, tendo que prolongar o uso do ativo mais tempo, que vai acabando envelhecendo, certo? Para poder sustentar o negócio, para poder não gerar subida de preço do produto, né? E, consequentemente, perder competitividade no mercado. Show. Então, eu acho que tende a faltar caminhão no futuro, certo? Se essas questões de custo do ativo não se equilibrar, certo? Porque já foi mais equilibrado no passado. E Miguel, mais de 30 anos aí de carreira, muita gente trabalhou contigo, você já foi chefe, gestor, colega. Como que você administrava a sua equipe, ou como você administra hoje? Quais eram os gatilhos ou a forma de incentivar o colaborador a seguir uma carreira bacana dentro da empresa? Eu acho que eu tenho aí uma fama de ser um cara bastante exigente, né? E de trabalhar buscando excelência no resultado. Então, isso tem um lado positivo e um lado cheio do copo e um lado vazio do copo, né? E eu sempre fui muito obstinado, né? Muito voltado para o resultado. Então, sempre procurei liderar pelo exemplo. Então, tenho certeza que por onde eu passei, eu deixei uma marca. Tenho certeza não, mas acredito, né? Profundamente, que eu deixei uma marca de um cara dedicado, de um cara que se doa para o processo, de um cara disponível acima da média, certo? Para que pudesse, com isso, poder, né, cobrar da equipe um engajamento maior. Então, liderar, por exemplo, era um dos pontos que eu levo como ponto forte para poder liderar a equipe. Segundo ponto, eu acho que bastante importante é você ter clareza de propósito, né? Se você não tem uma equipe que tu não sabe onde vai, que tu não deixa claro onde tu quer chegar, certo? É mais ou menos que nem entrar no campo e não saber para que lado fica o gol, né? Então, clareza de propósito, né? Ter claro, né, de onde a gente está, para onde a gente quer chegar, é um ponto que ajuda muito a engajar a equipe, porque a equipe entende o que precisa ser feito. O terceiro ponto que eu acho bastante importante é a questão de ouvir, né? Dar voz para todo mundo da equipe, para que todo mundo possa participar e, né, deixar a sua parcela de contribuição. Todo mundo que está trabalhando quer dar a sua parcela de contribuição, né, quer mostrar que tem condições de ajudar no processo, então tem que dar voz para todo mundo, tem que ouvir todo mundo. E, por último, reconhecer, certo? O reconhecimento, né, é também importante. O pessoal fala que eu demoro um pouco para reconhecer. Mas é porque eu acho que não chegou ainda no momento que eu tenho em mente que é o estalo para dar o reconhecimento. Talvez então, ele não estivesse preparado para o reconhecimento. Mas, claro, assim, então nesse processo a gente exigir mais, subir a régua, né, e ser um eterno insatisfeito, tem aí que tentar equilibrar esse grau de exigência com o reconhecimento. Então, eu tenho procurado, né, nos últimos anos, conforme eu fui amadurecendo. Desculpa os que estavam lá atrás, mas agora estão pegando a época. Eu acho que o pessoal lá atrás sofreu mais. Ô, Miguel. Sofreu mais. Se perguntar lá para a Jacira, o pessoal lá atrás, ele deve ter sofrido mais. Mas tenho certeza que ela é o que é hoje, né? Pelo grau pouquinho aprendeu com isso. Pelo grau de exigência e de conformismo com o resultado, certo? Ô, Miguel, no meio dessa história toda, teve um momento de pane. Entrou em pane. Entrou em pane o sistema. O que aconteceu? Tivemos um infarto aí no meio do caminho. E mesmo assim o telefone não parou de tocar. Nem antes do Como infarto, que aconteceu nem depois isso? do infarto no hospital, né?
Na verdade, foi um processo, assim, bastante delicado, porque tudo começou com uma dor no meu ombro esquerdo e, que me diz a minha esposa, Tânia, eu tenho a péssima mania de me autodiagnosticar e já dizer qual é a doença e o tratamento. Com 2 filhos médicos, eles estão ouvindo isso? 2 filhos médicos, você se automedicando? Na época eles estavam em formação. Tá. Ainda não tinha, eles não tinham autoridade sobre o assunto. Entendi. E ela fala que eu me autodiagnostico e me automedico. Então eu cheguei à conclusão que era uma bursite. que eu tinha. E com isso eu estava tomando remédio para dor, né? E coisa. Era final de ano, né? Era muito próximo do Natal. Eu fui visitar meus pais lá no interior, lá de Santa Catarina, em Joaçaba. Fui com a dor no ombro, né? Tomando já remédio assim fortes para poder conter a dor, mas crentes que era um problema no ombro. E voltei para trabalhar naquele intervalo de 25 ao primeiro do ano, né? Estava sentado na minha mesa aqui na Seara, na JBS, e do nada eu comecei a ter um suor muito grande de chegar a molhar a camisa, né? E um colega meu, a qual eu devo aí, né, um reconhecimento grande, que foi o seu Aderbal, né, diretor de venda da Seara, do negócio Natura, viu o meu estado, disse, não, meu filho, você não tá normal. Vou pro médico. Eu disse para ele, não, pode deixar que eu vou sozinho, né? Tô tranquilo, não, eu vou aqui, eu já estava até planejando ir, porque minha dor tá aumentando. Aí ele, não, eu vou contigo. Eu vou contigo. Desde que eu dirijo, eu vou contigo. Aí, só que o Aderbal foi onde? Foi numa clínica de ortopedia. Bursite. Pra garantir, checar que o problema do ombro era bursite. E quando a gente chega na clínica, o médico tira um raio-x e ele chama nós dois e diz, não, meu filho, não tem nada a ver com o ombro, o teu problema pode ser mais sério. Acho bom tu procurar um hospital urgente e se dirigir para lá. Aí saiu o Aderbal com o carro, né? Primeiro hospital que a gente viu, a gente entrou, certo? E eu entrei e aí fui prontamente atendido, já veio aqueles equipamentos eletrocardiograma portátil na próprio hall de entrada do hospital, já me botaram uma maca e uma hora e pouco depois, eu já estava na sala de cirurgia, fazendo o cateterismo. Então, quase que me salvei porque Deus botou a mão, né? Botou o cara lá. Deus botou a mão, certo? E Deus colocando a mão, né, me deu aí uma oportunidade a mais de começar de novo. E o que mudou no Miguel depois disso? Sim, eu acho que mudou a visão. Primeiro que eu não sou um super-homem, né? Porque eu tinha a péssima mania de não tomar os remédios que deveriam ser tomados diariamente, né? De negligenciar e não gostava de tomar remédio, então eu ia meio que me autoconvencendo que não era necessário. Então isso é uma coisa que mudou. E segundo, né, que o mais importante que tu tem nessa vida é a família, né? A família que na hora que tu precisa tá lá, te apoia, né? A minha esposa estava longe naquele dia, já tinha iniciado o processo de férias, ela já estava em Curitiba, na casa do meu sogro, veio prontamente para me socorrer, e o apoio da família, né? Na hora que tu mais as coisas apertam, quem está do teu lado, né? Principalmente é a família. O amigo Aderbal também. O que levou no ortopedista. que me socorreu na hora certa. Mas a família, assim, a reflexão que fica é que
são os entes queridos que vão estar sempre junto contigo, que vão te apoiar no momento que mais precisa. Então, é para eles que tu tem que canalizar a tua energia. Eu confesso que do período que eu te conheci, convivi contigo, para hoje, tu evoluiu bastante nessa tranquilidade, né? Tu sempre foi um cara intenso, mas era muito elétrico. Eu percebi essa calma, é notório essa calma nos Eu dias acho de hoje. que a maturidade, as experiências, né, tu vai aprendendo, né? Sim, Não que eu não seja intenso. intenso ainda, mas eu tô, sim, trabalhando dia a dia para ser mais equilibrado. Pegando um gancho aí do que você conheceu o Miguel, tem alguma história que vocês dois viveram junto, engraçada, alguma coisa, Eu acho que alguma Coisa que resenha? nós vivemos junto engraçada não deve ser contada. Uma resenha? eu tenho uma que eu acho que ele não sabe, talvez vai descobrir aqui agora. Não sei se tu se lembra de uma vez que tu reuniu todo o time para dar um esporro sobre os custos de os gastos com Chamar viagem. uma atenção, não era da... Era um esporro, né? Para mim, era uma novidade que toda semana pegando um voo pro Rio para ir, um para voltar, só hotel 5 estrelas, táxi eu lembro que tinha gente que pagava R$900 de táxi, naquela época não tinha o Uber ainda, né? O cara saía de rodoviária, de aeroporto, e ia lá para Santos de táxi, né? Então eu falei, cara, tem alguma coisa errada com isso, né? Mas daí tu chegou e deu um esporro um dia, mas esse esporro porque tinha estourado o pacote de viagens, mas eu quero que você saiba o motivo agora. Quando a gente viajava pelo PEL, numa das viagens ali de encerramento, no CD de Duque de Caxias, a gente virou a noite comemorando o fechamento na noite anterior, né? O Garcia hoje é gerente, né? Tô tentando uma agenda também para conversar com ele. O Roveri, que acabou voltando para o Ceará, e a gente estava num motel Capri, que tava mais próximo do CD ali Na Washington Luiz. Vamos explicar direito. Não. Eu realmente não sabia. O motel porque, como era um encerramento e a gente tinha saído do hotel, viramos no motel por ser mais próximo. Era na beira da rodovia. Mas a gente chegou muito tarde, acordamos já atrasado, com ressaca da bagunça. Comemoração. E aí estávamos nos três no carro alugado, indo pro Aeroporto Santos Dumont. Santos Dumont e depois o Galeão, né? Não, o Galeão e depois o Santos Dumont. O Galeão. O meu voo era no Santos Dumont e o voo dos meninos era no Galeão. No meio da linha vermelha, travada, o Garcia, cara, esqueci meu notebook. E a gente olhou o horário e, cara, não vai dar, vamos deixar. Eles, não, tem que pegar meu notebook. Voltamos para pegar o notebook, perdeu o voo dele e do Roberto. Perdeu o voo do Galeão dele e do Roberto. E aí, eles entraram em contato com o negócio a agência de remarcação, já remarcaram uma lá pro Galeão. Só que o trânsito estava intenso, perdeu o meu voo, já na seguida. Aí entrou, remarcou o voo meu. Aí chegamos lá no Santos Dumont, eu fui devolver o carro na agência. No que eu volto para entrar para pegar o meu voo, já que já tinha remarcado, que estava mais fácil, tá os dois ali abordados pela Guarda Municipal do Rio de Janeiro, sofrendo uma multa porque tinha jogado guimba de cigarro do lado de fora. Pai, perde mais um voo, remarca mais um. Eu sei que nesse dia foi quase R$10 mil de passagem. E o Miguel na segunda. Daí na segunda-feira aquele esporro do estourar o pacote de viagem, né? O Garcia fala que a esposa dele... Até hoje, né? Então a história foi mal explicada, né? Foi mal explicada. Ninguém comentou das 4 perdas. Ninguém sabia. Existia uma liberdade, né? Mas eu tava chegando, era recente no time.
Mas o Garcia, ele fala que a mulher dele briga com ele até hoje por conta dessa multa do cigarro, né? Mas foi assim, óbvio que o dia acontecendo foi muito descontraído. A gente só não tinha noção do custo que isso iria gerar, porque na tua cabeça você perdia, você só ligava, era muito fácil, ó, o pessoal só remarcava. E quando vê a conta que tu chegou e mostrou, só o nego coçando a cabeça, um olhando por baixo pro outro. Mas isso aí foi pesado ali na época. Mas o Miguel tem muita história. Ô Miguel, para quem tá iniciando a carreira, qual a dica? Principalmente que você que convive com várias gerações, né? Você tem... hoje a gente teve a oportunidade de passar na Seara, quanta gente nova tem lá. Então você tem essas pessoas mais velhas que trabalharam contigo, que evoluíram, que hoje estão em cargos de supervisão, gerência, e você tem uma galera nova entrando e já desesperada por cargo, por salário, por aumento, né? Como é que é lidar com tudo isso? Qual que é o teu conselho? Eu acho que a nova geração tem, assim, uma certa ansiedade de crescer mais rápido, né? E o que eu vejo hoje? Que eu vejo que... Como que era na minha época? Na minha época, para você poder subir, né, dentro da hierarquia, precisava muita dedicação, né, muito esforço, conhecimento técnico, né, disponibilidade e paciência também, né? Porque a subida era mais lenta, né? Tu não saía de supervisor para gerente, né, em poucos anos, demorava mais tempo. E a pessoa de hoje está chegando até com bastante conhecimento técnico, né? Mas ele preza bastante por qualidade de vida, né? Não aceita trocar a qualidade de vida dele por essa dedicação, por esse esforço, e quer chegar no mais rápido numa posição de liderança, certo? E a minha dica que eu posso dar é que esse pilar aí de subir rápido, sem perder qualidade de vida e pouca dedicação, não se sustenta. É um tripé que não para em pé. Precisa ter dedicação, precisa ter o conhecimento, certo? E precisa ter a paciência para amadurecer, para poder estar apto, né, a assumir aquela posição quando surgir a oportunidade. É mais ou menos que tu lançar um jogador bom, né, com 16 anos, né, de forma precipitada, né? O pessoal tem que entender que para poder galgar uma posição mais importante, precisa ter um pouco de mais bagagem, né, prática do dia a dia, né? E aí, se quando chegar, poder subir e não cair rápido, certo? Porque às vezes tu sobe muito fácil e desce muito rápido também, né? Então, ter um pouquinho mais de paciência, né? Se dedicar bastante, certo? E continuar aprimorando, né? Aprimorando os seus conhecimentos, de forma contínua. Eu acho que durante toda essa trajetória, né, como você participou lá desse início da construção do que a gente vive hoje, eu vejo isso como um legado profissional, né? Daquilo que tu tá deixando na história da logística principalmente do refrigerado, do congelado, do alimentício. Mas como que o Miguel gostaria de ser lembrado como pessoa ou como profissional? Eu trago comigo, assim, um orgulho de ter podido contribuir com muita... Eu acho que muita gente cresceu, né, dentro da sua carreira com a minha ajuda, né? Eu tenho, assim, vários exemplos de pessoas que são bem-sucedidas hoje e que eu pude contribuir, né, com conhecimento, com treinamento, né, compartilhando dia a dia, né, de forma próxima, treinando, né, e então eu gostaria de ser lembrado como um cara que ajudou bastante gente a chegar, né, numa posição bacana, certo? E
pelo conhecimento que eu consegui transmitir para todas essas pessoas que orbitaram na minha volta. Eu gostaria de ter lembrado dessa forma, de um cara que conseguiu transmitir, né, o conhecimento, a bagagem que tinha, de forma intensa, transparente, aberta, e eu consegui ver que com isso a pessoa conseguiu chegar no que queria. Legal. Que, Miguel, tu falou ali, pegando um gancho do que tu comentou, passaram muita gente, né, nessa tua trajetória de empresa, de carreira, e 23 anos de Sadia, 10 anos de Seara e segue. Eu imagino que deve ter algumas pessoas que te ajudaram, que te inspiraram, né? As pessoas que de alguma forma marcaram, de forma passageira, né? Quem foram as pessoas, os mentores, as referências do Miguel? Aqui não posso esquecer de nenhuma, senão você vai pegar o meu pé. Não, vamos ter que gravar de novo. Eu acho que não posso esquecer do Claudir Reck, que foi meu primeiro chefe na Sadia e que me escolheu para participar da entrevista com o seu Elvio Flores. Do seu Elvio, que foi um grande professor, né? E assim que eu quero ser lembrado, né? Como um grande professor. Não de matemática, né? Não de matemática. Um grande professor, até inspirado no seu Elvio Flores. Uma pessoa marcante na minha trajetória. Depois veio o Lisberto, né? Que me ensinou tudo que eu sei de projetos. Veio o Darlan, que me ensinou operação. Veio em seguida o Neda, e o forte dele relacionamento interpessoal. E por último, o meu atual gestor e meu amigo, o Artifon, que me ensinou disciplina. Certo? Que não. Disciplina e cada um uma coisa. E obstinação, certo? E justificar menos e gastar energia para resolver os problemas. Então, essas são os principais que me veio à mente aqui. Se eu esqueci alguém, eu peço desculpa. Quem que eu esqueci, Aldair? Família? Mas a família eu já falou no início, né? Já falei no início. A família é meu sustentáculo. Esqueceu os médicos. Eu sou um homem de sorte por ter a esposa que eu tenho. Uma esposa que eu chego em casa me recebe de braços abertos. Nem todos os dias. mas a maioria deles que transforma meu ambiente em um ambiente leve, um ambiente de fácil convivência, né? Meus filhos, os 3 têm um enorme orgulho, né? Então esses aí estão acima de todos esses que eu comentei. Primeiro a família, depois os meus mentores aí. Tem dois médicos na família, pelo menos agora, não se autodiagnosticam. O mais novo disse que vai ser médico também. Ainda é cedo, mas eu boto fé nele. Ô Miguel, você fala do seu filho mais novo, você convive bastante com ele hoje, né? Por algum período você viveu mais distante e escolheu essa opção de estar mais presente? Isso fez diferença na sua vida também? Bastante diferença. Quando eu mudei para São Paulo a primeira vez, que eu vim lá do interior, né? Mal e mal tinha entrado no avião. Daquele dia em diante, de 97 em diante até 2000 e pouquinho, eu viajei quase que semanalmente, todas as semanas, saindo na segunda e voltando na sexta. Então eu tive, né, um contato com muito menos contato com os meus 2 primeiros filhos, né, que quando a gente vê já estão grandes, já estão formados, já saíram de casa e tudo, né, se arrepende de não ter convivido mais, né? Mas era necessário. Era necessário na época, né? A gente está começando, né, na carreira, né, tendo tudo pela frente para fazer e acaba se dedicando também, né, mais ao trabalho. E com a minha vinda para a Seara, eu considero um benefício, na função que eu ocupo, precisar viajar menos e poder estar mais tempo em casa,
Então, conviver com meu filho mais novo todos os dias é um valor importante para mim. Eu observo, né, das pessoas que a gente conversa, que as grandes oportunidades que cada um teve, elas dependeram de estar muito tempo longe de casa, de aceitar desafios, e tu foi um cara que aceitou, né, desafios longe de casa, mas que no final todo mundo quer voltar para casa, todo mundo quer estar junto do filho, da família. A gente ouviu do Jair também na conversa aí que era um cara de viver na estrada e de repente a filha Começa botou a ele no botar. eixo. A minha nem era tão longa assim, mas eu vivo há 6 anos colado nas minhas filhas. E os 4 anos que eu fiquei aqui também foram longe, e isso parece que tem algumas coisas que não importam mais, você quer só viver aquilo ali de uma maneira mais simples, né? E muda a forma de pensar, né? Eu acho que a gente só tem uma vida, né? Sim. E ela é curta. E conforme tu vai adquirindo maturidade, tu vai conseguindo perceber o que de fato é importante, né, e decisivo, e o que, né, pode ser deixado, não digo em segundo plano, mas um pouco menos importante, né? Então tu acaba percebendo que família é um dos pilares que tem que ser priorizado. Sim. Né? Só não precisa infartar para descobrir isso, né? É. Cara, show de bola. Já são 1h47 minutos Passou de rápido, conversa. Eu acho que é um aprendizado bacana, eu achei muito legal. Já conheci algumas histórias do Miguel, conheci outras hoje, e de modo geral agradecer, né, Helder, e principalmente ao Miguel pelo convite. Esperar que pessoas que ele também citou aqui um dia possam vir a contar a sua história. Desejar muita saúde, né, sucesso daqui para frente na carreira, e de modo geral agradecer pela experiência que tu trouxe para nós aqui e para quem está assistindo. Espero ter ajudado, né, com a minha humilde história, né, essa meninada nova que está vindo por aí, certo? Miguel, eu te agradeço. Eu agradeço por estar do lado de vocês aqui, né? Tailan, o Helder, companheiro de estrada, com esse programa novo, com esse podcast novo que está com certeza ganhando corpo e vai ser um sucesso aí na mídia. Se Deus quiser. Eu te agradeço bastante pela oportunidade de bater esse papo contigo, porque uma coisa é você lidar com as pessoas, né, aquela relação do chefe, do subordinado, e a outra é você sair desse universo e poder continuar convivendo de uma maneira amigável, próxima, profissional, né? Isso sempre aconteceu, eu respeito muito isso em ti. Eu já até escrevi um artigo uma vez no LinkedIn, né? Não tem muita visibilidade de artigo, mas eu sou muito grato às pessoas que me ajudaram a construir minha vida, e eu gosto de deixar isso registrado. E o teu nome tá lá. Então é uma das pessoas que fizeram parte da minha trajetória e me ajudaram no homem que eu me tornei, no profissional que eu me tornei, né? E muito agradeço. Lisonjeado. Esse é o meu legado. Exatamente. É assim que eu gostaria de ser lembrado. Eu agradeço a confiança, né? Porque a gente não é um canal gigante aqui não é para te deixar famoso e nem para nos tornar famosos, não é essa a questão, mas que aquilo que você viveu possa servir de exemplo para alguém que em algum momento vai se identificar com algo que tu viveu e usar de exemplo, né? Então agradeço a tua presença, ter se deslocado até aqui, não recebeu cachê por isso, nem vai receber. E espero que tu tenha sucesso na continuidade da tua jornada e seja obediente aos teus filhos médicos. É isso aí. E eu desejo que vocês tenham, que o programa seja um sucesso, cresça cada vez mais. Vocês são merecedores desse sucesso que está por vir aí. E que venham novos projetos, né? E projetos é uma coisa que eu pretendo, tá no sangue, e eu não pretendo parar de trabalhar, né? Acho que
não tenho o perfil de uma pessoa que consiga se aposentar Não quer ir pescar? desfrutar. Eu quero pescar, eu quero poder ter a decisão de escolher o dia que eu quero pescar e o dia que eu quero trabalhar no futuro. Mas Sim. trabalhar, quero continuar trabalhando e, de preferência, trabalhando com projetos de inovação Legal. na área de logística. Ficamos por aqui com mais uma entrevista com muito aprendizado e te aguardamos até o próximo episódio. Logística fora da caixa. Valeu!